Bom, então vamos lá, vamos começar essa série. A gente vai falar sobre cristologia, né, a doutrina de Cristo. E a gente precisa entender que Cristo, ele precisa ser a base de tudo que nós somos, de tudo que nós vivemos. Cristo não pode ser uma pessoa periférica na nossa vida, ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele não é só o centro do universo, ele é o centro da nossa vida. E eu quero começar a ver com você a importância dessa doutrina, a importância de nós estudarmos cristologia. E eu quero com que você acompanhe comigo 2 João, capítulo 1, e a gente vai ler do verso 5 até o verso 9. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser pegar para poder marcar a sua Bíblia, anotar a sua Bíblia, né? É muito importante isso, a gente já viu isso quando a gente fala sobre a interpretação bíblica, matéria de interpretação bíblica, quanto é importante a gente pegar a Bíblia, marcar a nossa Bíblia, né, se assim você quiser, se assim você desejar, e anotar as referências, para que a gente possa fazer um estudo melhor. Quando você for ler essa passagem de novo, você vai ver as referências bíblicas marcadas nessa passagem. Então, 2 João, capítulo 1, verso 5 até o verso 9, diz assim: E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Isso é muito importante. A gente não pode sair fora da palavra. A gente não pode sair fora da verdade. O apóstolo João está falando isso, andemos segundo os mandamentos de Deus, andemos segundo as Escrituras. Esse mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor, no amor de Deus sobre a nossa vida. E a gente já viu isso falando na doutrina do Pai, Abba, conhecendo Deus como Pai, falando sobre o amor de Deus, o amor do tipo de Deus. Porque muitos enganadores, diz o verso 6, verso 7, muitos enganadores têm saído muito afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o enganador e o anticristo. E aqui uma pausa para falar, gente, que o enganador é aquele que traz o erro a respeito da pessoa e do ofício de Cristo. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus para nos guiar. E nessa época de João, muitos já estavam confessando que Jesus Cristo não tinha vindo em carne, que Jesus Cristo não era homem, que Jesus Cristo não tinha morrido na cruz do Calvário. Era impossível Deus morrer na cruz do Calvário, Deus morrer como homem, Deus vir como homem, era impossível. Então os enganadores estavam vindo para trazer algum erro a respeito da pessoa, do ofício de Jesus, iludindo as pessoas, minando a glória de Deus, minando o reino do Senhor Jesus Cristo. E isso, gente, a gente precisa entender essa relevância da primeira vinda de Jesus, ou como alguns chamam do advento, né? A primeira vinda de Jesus, mas também o que significa ele vir como ser humano. A gente vai estudar sobre isso. A gente vai ver sobre a divindade de Cristo, a gente vai ver sobre a humanidade de Cristo, a gente vai ver sobre a missão de Cristo, a obra de Cristo. Isso é muito importante para a nossa teologia, é muito importante, a gente vai ver para a nossa vida. Né? Uma outra coisa que o apóstolo João traz aqui é sobre o anticristo. O que é o anticristo? O anticristo é aquele espírito que é contra Cristo. Né? O prefixo anti, ele traz o sentido de ser algo contra Cristo, ou contra a pessoa de Cristo, ou contra a doutrina de Cristo, mas também são aquelas pessoas que se opõem a Jesus. O espírito de anticristo é aquele que se opõe a Jesus. Ou uma outra coisa que também é importante, que também pode ser relevante para a nossa vida, é que anticristo também pode servir como um substituto a Cristo. E como Satanás tem trazido isso para o nosso mundo? Oferecendo substitutos, entre aspas, viáveis à pessoa de Jesus, ou ao evangelho de Jesus. E a gente entende que não tem nada nobre, não tem nada sincero, não tem nada corajoso, não tem nada admirável num falso Jesus. Falsos Jesus, ou falsos cristos, como o apóstolo Paulo fala que se levantariam falsos cristos não têm poder para transformar vidas. Eles podem operar um milagre aqui, podem operar um milagre ali, podem trazer palavras bonitas, mas falsos cristos não têm poder. E negar o Jesus bíblico, o Jesus que é revelado nas Escrituras. Por isso que é a importância de nós estudarmos cristologia, a doutrina de Cristo, da pessoa de Cristo, do ofício de Cristo. Porque negar o Jesus bíblico é negar, é rejeitar tanto o Pai como o Filho. E a gente vai ver isso um pouquinho
mais para frente, tá? Então é importante a gente entender esses princípios. Depois ele continua dizendo assim, próximo verso: tenham cuidado. Olha só, marca aí na sua Bíblia, tenham cuidado, para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Tenham cuidado. Por quê, gente? Porque quanto mais enganadores se levantam, quanto mais o engano se levanta, a gente precisa ser cada vez mais vigilante, principalmente nesse tempo. Olha, no tempo de João já estava algo difícil, imagina agora, né? Que nós temos agora internet, nós temos um celular na mão, e como as notícias vazam, como as notícias correm, como o engano ele está ganhando pernas mais longas para ir mais longe e mais rápido. Então, se naquela época eles já tinham que se esforçar, nessa época agora nós precisamos nos esforçar cada vez mais. Nesses dias, gente, a gente precisa lidar com as negações modernas do Jesus bíblico. As pessoas não estão mais olhando para a Bíblia para ver Jesus. As pessoas estão olhando para o mundo para achar como Jesus deveria ser. Isso eu trato também na matéria de Aba, conhecendo Deus como Pai. Se você já fez, você já vai ter ouvido isso, que não é no mundo que a gente olha, é na palavra, é na Bíblia, que a gente vê como Jesus é, que a gente vê como Cristo se manifesta, como é o reino de Deus. A gente precisa então olhar para a Bíblia para ver quem é o verdadeiro Jesus e amar e servir o verdadeiro Jesus. Ian Howard Marshall, ele diz o seguinte: dizer não à maneira de Deus se revelar é dizer não ao próprio Deus, pois ele não se deixará conhecer pelos homens, exceto nos seus próprios termos. Ou seja, Deus se manifesta para o homem não como o homem quer conhecer Deus. Deus se manifesta para o homem como ele é. Ele não muda. Aleluia. Você pode dizer aleluia aí? Ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Deus é. Portanto, Deus revelado na Bíblia é. Gostem as pessoas ou não, concordem as pessoas ou não, Deus continua sendo. E aí no próximo verso, no último verso, verso 9, diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo? A doutrina de Cristo pode ser tanto os ensinamentos de Cristo como os ensinamentos acerca da pessoa de Cristo. Então nós vamos adotar os dois. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, de tudo aquilo que Cristo ensinou e de tudo aquilo que Cristo é, e nela não permanece, ou seja, não é só ir além, é não permanecer nessa doutrina. E aí nela não permanece, não tem Deus. O apóstolo João aqui, ele é muito enfático. Se você não aceita a doutrina de Cristo, você não tem Deus. Você não tem o Pai. E a gente vai ver no nosso próximo áudio falando que Jesus é Deus. Um pouco da divindade de Jesus, né? O que permanece na doutrina, esse tem o Pai e tem o Filho. Olha só que interessante. Todo aquele que permanece na doutrina, ele está falando da doutrina de Cristo, porque Cristo revela o Pai. Cristo, sendo Deus, revela o Pai. Todo aquele que permanece na doutrina de Cristo, ele tem o Pai e tem o Filho. Olha só o que diz Matthew Henry, o comentarista bíblico. Ele diz o seguinte: a maneira de obter a recompensa, porque ele fala aqui, no verso 8, ele fala: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Ele diz: a maneira de obter essa recompensa total é permanecer fiel a Cristo e constante na religião até a fim. E a religião aqui, ela tem o sentido de estar ligada a Deus. Hoje tem muita gente falando mal da palavra religião. Não, não tenho religião. A religião significa religar. No latim significa religar. Ou seja, nós estamos religados com Deus. É claro que existe uma religião humana, e a religião humana é o homem tentando chegar até Deus, mas a religião divina é Deus se religando com o homem. Tá? Então é importante a gente entender esse termo para que a gente, quando a gente ouvir, a gente tem que entender o que está sendo falado sobre religião. É preceitos meramente humanos ou são conceitos totalmente divinos? Então Matthew Henry usa esse último agora, né? A maneira de obter a recompensa total e permanecer fiel a Cristo e constante na religião até o fim. A firme adesão à verdade cristã nos une a Cristo e, portanto, também ao Pai, pois eles são um.
Desconsideremos igualmente aqueles que não permanecem na doutrina de Cristo e aqueles que transgridem os seus mandamentos. Qualquer um que não professasse e pregasse a doutrina de Cristo, respeitando como filho de Deus e por ele salvo da culpa e do pecado, não deveria ser notado nem aprovado. Matthew Henry aqui traz um esclarecimento do que João está falando de uma maneira bem forte. Ou seja, não está pregando Cristo, não está pregando a doutrina de Cristo, nem note. E nem considere essa pessoa. No entanto, ao obedecer esse mandamento, nós devemos mostrar bondade e bom espírito para com aqueles que diferem de nós em assuntos menores. Né? E aí que a gente entende, no essencial, a gente tem que ter unidade. Em assuntos menores, a gente pode ter variedade, né? Em determinadas doutrinas, mas cristologia é assunto essencial, não é assunto menor, é assunto essencial. Se você crê que o arrebatamento vai ser antes, vai ser depois da tribulação, isso é assunto menor, não é assunto essencial, mas nos essenciais nós devemos ter unidade. Ele continua dizendo, devemos mostrar bondade e bom espírito para com aqueles que diferem de nós em assuntos menores, mas manter firmemente as importantíssimas doutrinas da pessoa de Cristo, da expiação e da santa vocação. E aí é inegável, gente, é inegável que Jesus apareceu na história da humanidade e fez, a gente poderia dizer, fez história, né? Mas foi algo sobrenatural, gente. Essa doutrina é tão importante porque negar a humanidade de Jesus é negar o plano redentor de Deus, do Pai. Então é importante a gente entender que Jesus aparece na história da humanidade para mudar a história da humanidade. Ele nasce, ele cresce como uma pessoa que é aparentemente comum, só que ele não era uma pessoa comum. Na Bíblia a gente vê várias características de Jesus, e você pode ver isso na sua apostila, eu não vou ler todos eles, né? Mas você vê essas características de quem Jesus é sendo traçado na própria Bíblia. Ele é o Cristo, ele é o filho de Davi, ele é o filho de Abraão, ele é o rei dos judeus, ele é o Nazareno, ele é o Senhor. Ele é o meu filho amado. Tantas vezes, tantas características que são retratadas na Bíblia de quem Jesus é e que nós precisamos prestar atenção nela. Ou seja, toda a Bíblia, apesar de ser uma história de salvação, a Bíblia é toda sobre Jesus. Aleluia. A Bíblia é toda sobre Jesus, em cada detalhe. A Bíblia, que é a palavra de Deus, revela a palavra viva de Deus, o verbo que se fez carne. E se a gente for considerar algumas dessas características de Jesus, está aí na sua apostila. Quando a gente pega o propósito desse estudo que a gente está fazendo, gente, é claro que a gente não vai conseguir falar tudo ou falar extensivamente. Eu quero ser o mais prático possível para que isso possa trazer algo de útil para a sua vida, como em todos os nossos cursos aqui. Mas é interessante a gente ir sempre um pouco mais profundo do que a gente consegue ir sozinho. Eu estou aqui para poder te ajudar nesses temas, para que você possa ir profundo um pouco mais comigo, com as outras pessoas que estão estudando nesse curso também, para que a gente possa ver que os tesouros não estão na superfície. Anote isso em qualquer lugar, anota isso na capa da sua Bíblia. Os tesouros escondidos não estão na superfície, eles estão na profundidade. É preciso a gente ir mais profundo. E vão ter coisas aqui nesse nosso curso que são um pouco difíceis de explicar, mas que a gente vai devagarinho, como a união hipostática de Jesus, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, as duas naturezas de Jesus, e é importante a gente ver isso, mas no momento eu preciso que você entenda que esses temas bíblicos que a gente vai ver nas Escrituras, a respeito de Jesus como sendo o nosso Salvador, ele sendo uma pessoa e não duas pessoas, a obra de salvação no nosso favor, né? A gente vai se limitar a isso. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho num curso só sobre soteriologia, só sobre a obra da salvação. Mas a gente vai se ater aqui à pessoa de Jesus, à obra de Jesus e Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, a gente consegue entender na Bíblia, tá aí na sua apostila então, que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a essência fundamental do testemunho de toda a Bíblia. E esse testemunho é a revelação divina sobre ele. Esse testemunho fala de quem ele é e do que ele fez por nós ao abrir mão da sua própria vida por nós. Todas as coisas foram feitas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e para ele.
Ele é, portanto, a pedra angular de todo o plano de Deus para toda a história da criatura. Sem a pessoa de Jesus, não poderia ser feito o plano de Deus, nem a história da nossa vida. Ele é a pedra angular, a pedra que dá o norte, a pedra que faz todas as outras coisas se encaixarem. A salvação de todos os membros da raça humana que se voltam para Deus, bem como a vitória sobre o diabo, que mantinha os seres humanos sob o seu poder, foram vencidos através do sacrifício do nosso Senhor, que o nosso Senhor fez de si mesmo em nosso favor. E não poderiam ter sido vencidos de nenhuma outra forma. Ou seja, a importância de Jesus vir como homem, morrer no nosso lugar. Portanto, Jesus é a nossa esperança final. É o nosso maior amor, é o único objeto da nossa fé. Jesus Cristo é a nossa vida, somente nele nós temos plena participação na ressurreição vindoura e na vida eterna, pois ele é a ressurreição, aleluia, ele é a vida. Sem Jesus, nós e toda a raça humana estaríamos perdidos, mas nele nós fomos libertos da ira vindoura. Sem Jesus, toda a história humana e as nossas vidas em particular seriam essencialmente inúteis e sem sentido. Mas nele, nós antecipamos a vida eterna e uma grande recompensa. Sem Jesus, o mundo é um lugar duro, frio e amargo, mas nele, aleluia, nos regozijamos com alegria ilimitada. Pois como membros íntimos e eternos da sua noiva, a igreja, existimos para ele e sempre estaremos com ele. Aleluia. Que esse curso que a gente está começando possa incentivar você a ver Jesus biblicamente, a ver o Jesus das Escrituras. E eu espero com que você me acompanhe até o final, para que a gente possa cavar mais fundo, para que a gente possa mergulhar mais fundo naquilo que a Bíblia tem para nos mostrar acerca da pessoa e da obra e da missão de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe. A gente se vê no nosso próximo áudio. Tchau, tchau.